Capítulo 9. Quando ela abriu a porta da cozinha, lá estava a mesma garoa que havia obscurecido a luz por semanas, e agora ela parecia obscurecer a esperança. Meg subiu lentamente e com dificuldades a Fell Lane, pois estava realmente muito fraca. Atirou-se então debaixo da árvore de espinhos sem folhas. Cada pequeno galho e graveto estavam carregados com gotas de chuva. Ela não via a familiar e tão amada paisagem por causa de suas lágrimas e não sentia a falta das colinas distantes que estavam escondidas atrás das nuvens carregadas e da vasta garoa. A senhora Brownie e Edward sentaram-se próximos ao fogo. Ele contou a ela sua própria história, dando ênfase à tentação e colocando seu crime como algo meramente insignificante. Um erro venial ao qual fora induzido por sua ideia de que se tornaria o agente do Sr. Buxton. Mas se é só isso, disse a Sra. Brownie, o Sr. Buxton certamente não pensará em levá-lo à justiça? Ele não pretende apenas me levar à justiça, mas vai tentar me exilar. Esse Henry que ele conseguiu como agente é afiado como uma agulha e tão duro quanto uma pedra. E o sujeito conseguiu tanto controle sobre o Sr. Buxton que este agora faz apenas o que ele manda. Não consigo imaginar como sobrou nele algum livre-arbítrio para vir com sua proposta até Meg. A não ser que, na verdade, Henry já saiba de tudo ou, o que é mais provável, encorajou-o a fazê-lo. Juntos deram àquele tolo Crayston um belo castigo. Seria ainda pior comigo se não fosse por Meg. Mas me deixe ser claro desta vez. Daqui em diante seguirei o barlavento da lei. Se vendêssemos o chalé, poderíamos devolver o dinheiro, disse a Sra. Brownie refletindo. Meg e eu conseguiríamos viver com muito pouco, mas você entende que esta propriedade deveria ser entregue nas mãos de vocês dois. Não, mãe. Você não precisa falar sobre devolução de dinheiro. Dependendo da situação, ele ficará tão contente em ter Frank livre de seu noivado que não pensará em pedir dinheiro. E se o Sr. Henry disser algo sobre isso, podemos dizer que não é nem a metade da indenização que teriam que pagar a Meg. Gostaria que ela voltasse, assim eu poderia prepará-la um pouco em relação ao que deve dizer. Mantenha a atenção lá fora, mãe. Não quero que o Sr. Buxton volte e encontre-me aqui. Também gostaria que Meg voltasse, disse a Sra. Brownie. Tenho medo de que ela se resfrie neste dia úmido, e aí terei duas para cuidar. Você acha que ela vai desistir, não acha, Edward? Se ela não o fizer, temo pelo mal que possa cair sobre você. Não é melhor você sumir de vista? É bom conversar. Aonde posso ir para me esconder da polícia neste dia chuvoso, sem nenhum shilling? Se a senhora conseguir algum dinheiro para mim, sairei rápido bastante e farei da certeza algo duplamente certo. Não tenho muito medo de Meg. Ela é uma criatura hesitante e eu sempre consigo convencê-la a fazer o que quero. E é melhor ela tomar cuidado também, disse ele com um olhar desesperado em seu rosto. Pois, por Deus, vou fazê-la desistir de todos os seus sonhos com Frank, ao invés de buscá-los. Oh, é a chance da minha vida. E a senhora acha que terei tudo destruído pelo capricho de uma garota? Eu acho que também é bem difícil para sua irmã, alegou sua mãe. Ela gosta muito dele e teria sido uma união muito boa para ela. Ela ainda não fez nem 19. Tem muito tempo para escolher outra pessoa. Enquanto que eu, se for pego, estaria acabado para o resto da vida. A senhora não vê? Além do mais, sei que Frank já está se cansando do relacionamento. Ele teria terminado em 1 mês ou 2 sem deixar nada para ela. Bem, se você pensa assim, respondeu a Sra. Brownie, mas eu sinto muito por Meg, sempre lhe dizia que era tolice pensar tanto nele. Sei que se romperem ela ficará arrasada.
Oh, ela em breve terá o consolo da certeza de ter salvado seu irmão. Gostaria que ela voltasse, deve ser quase 11. Eu realmente gostaria que ela voltasse. Ouça, não é a porta da cozinha? Disse ele, ficando pálido e refugiando-se mais uma vez na cristaleira. Edward deixou-a entreaberta até ouvir Meg pisando sutil e lentamente no piso. Ela abriu a porta do salão e ficou em pé, olhando para dentro com o olhar estranho e imperceptível de um sonâmbulo. Depois de se recobrar, viu que ele não estava lá. Entrou, então, em um passo ou dois, sentou-se, com sua capa encharcada, numa cadeira próxima à porta. Edward voltou corajoso agora que não havia nenhum perigo. Maggie, disse ele, o que você preparou para dizer ao Sr. Burton? Ela suspirou profundamente e então ergueu seus olhos grandes e inocentes para o rosto dele. Não posso desistir de Frank, disse ela com uma voz baixa e calma. A Sra. Brown ergueu suas mãos e exclamou aterrorizada. Edward, Edward, vá embora. Eu lhe darei todos os utensílios de prata e ouro que tenho, você pode vendê-los, vá, meu querido. Não antes de trazer Meg à razão, disse ele, de modo tão calmo quanto dela, mas com uma ferocidade controlada que ela notou, porém que não a intimidou. Ele dirigiu-se a ela e falou suavemente. Meg, crescemos juntos. Nós dois, irmão e irmã de um mesmo sangue. Você realmente me abandonará, deixando que me coloquem em uma cadeia junto com criminosos vis? Em um navio prisão ou sei lá onde, tudo em nome de sua própria felicidade egoísta? Ela tremia bastante, mas não falou nem chorou ou emitiu som algum. Você sempre foi egoísta, sempre pensou apenas em si mesma. Mas achei que desta vez mostraria o quão diferente poderia ser. Mas é sempre você. E somente você, acima de tudo. Oh, Meg, como você pode ter um coração tão duro e egoísta? Ecoou a Sra. Brown chorando e soluçando. Mãe, disse Meg, sei que penso muito e muito frequentemente em mim mesma. Mas desta vez pensei apenas em Frank. Eu sei que ele me ama. Eu partiria seu coração se escrevesse o que o Sr. Buxton deseja, separando nossas vidas sem dar nenhuma explicação. Ele te ama tanto, disse Edward zombeteiramente. O amor de um homem parte seu coração. Você tem ideias tão lindas. Quem disse a você que ele a ama assim tão desesperadamente? Como sabe disso? Porque eu amo tanto, disse ela, com uma voz calma e sincera. Não conheço nenhum outro argumento, mas é suficiente para mim. Acredito nele quando diz que me ama e não tenho o direito de lhe causar a infinita e terrível dor que meu próprio coração diz que ele sentirá se eu fizer o que o Sr. Buxton pede. Seus modos eram tão simples e tão completamente verdadeiros, que eram tão calmos e destemidos, quanto os de uma criança. Os furiosos olhares de ódio de seu irmão não tinham poder sobre ela, e a intensidade deles desvaneceu diante dela, transformando-se no medo e na covardia que ele mostrara naquela manhã. Mas a Sra. Brown dirigiu-se até Meg e pegou a mão de sua filha por entre as suas que tremiam. Meg, você pode salvar Edward. Eu sei que não a tenho amado como deveria, mas sempre a amarei. E sempre lhe darei conforto se você ao menos escrever o que o Sr. Buxton disser. Pense. Talvez o Sr. Frank não aceite suas palavras e venha até aqui para vê-la. Aí então seu noivado será recuperado e, ainda assim, Edward poderá ser salvo. É só escrever a carta, você não precisa ficar presa a ela. Não, exclamou Edward. Uma assinatura, se a coação puder ser provada, não é válida. Todos nós provaremos que você foi coagida a escrever tal carta,
E se Frank ama você tão desesperadamente, ele não vai desistir de seu amor sem tentar fazê-la mudá-la de ideia. Não, disse Meg de maneira firme. Se eu escrever a carta, serei fiel a ela. Não brincarei com a minha consciência, Edward, não me casarei. Irei morar perto de onde você estiver e irei até você sempre que puder. E lhe entregarei a minha vida se for mandado para a prisão. Minha mãe e eu iremos se for preciso. Ainda não sei o que posso ou não posso fazer por você. Mas tudo aquilo que puder eu farei, no entanto, isso em especial não. Então, estou partindo, disse Edward. Em seu leito de morte você irá se lembrar deste momento e eu vou me lembrar de como negou o pedido de seu único irmão. Você pedirá o meu perdão em seu último suspiro e eu estarei lá para negá-lo. Espere um minuto, disse Meg saltando repentinamente. Edward, não me amaldiçoe com palavras tão terríveis até que tudo se acabe. Mãe, eu imploro à senhora que o mantenha aqui, esconda-o. Faça o que puder para ocultá-lo. Farei uma última tentativa. Ela pegou seu gorro e partiu antes mesmo que tivessem tempo para pensar ou para tentar impedi-la. Meg voou pela estrada de Camberhurst. Enquanto seguia, as lágrimas escorriam como chuva em seu rosto, e ela falava consigo mesma. Ele não deveria ter dito aquilo, não. Ele não deveria ter dito tal coisa. Éramos nós dois e mais ninguém. Mas ainda assim, ela apertava o passo sob as urzes marrons densas e molhadas. Meg viu o Sr. Buxton vindo e seguiu ainda mais rápido. A chuva havia parado e os raios amarelos e molhados do sol esforçavam-se para aparecer. Ela parou, pois ele teria passado por ela sem que a percebesse, já que não esperava encontrar com ela ali. Eu queria vê-lo, disse ela, retomando imediatamente sua compostura e quase assumindo modos solenes. O senhor não deve descer até nossa casa. Temos tristeza suficiente por lá. Venha debaixo destes abetos e deixe-me conversar com o senhor. Espero que tenha pensado sobre o que disse e que esteja disposta a fazer o que lhe pedi. Não, disse ela, pensei muito. Não com um espírito egoísta, apesar de eles dizerem que sim. Eu orei primeiro, não poderia fazer isso de forma sincera e ser egoísta, acredito. Não posso desistir de Frank. Eu conheço a desgraça. E se ele, sabendo de tudo, achar que faz sentido desistir de mim, jamais direi uma palavra. Apenas abaixarei a cabeça e tentarei viver meus dias designados com calma e alegria. Mas ele é o juiz, não o Senhor. E eu também não tenho o direito de fazer o que me pede. Ela interrompeu sua fala, pois a agitação tirara-lhe o fôlego. Ele começou de forma fria. Sinto muitíssimo. A lei deve seguir seu curso. Eu teria poupado meu filho da dor de saber de tudo isso. Dor que ele certamente sentirá diante da necessidade de romper seu noivado. Eu teria simplesmente me recusado a testemunhar contra seu irmão, mesmo com sua vergonhosa ingratidão. Agora, não duvide, agirei de acordo com o conselho de meu agente, irei processá-lo como se fosse um estranho. Ele virou-se para partir. Ele estava tão frio e determinado que por um momento Meg teve medo. Mas então ela colocou sua mão sobre o braço dele. Sr. Buxton, disse ela, o senhor não levará essa ameaça adiante. Conheço muito bem. Pense. Meu pai era seu velho amigo. Tal crédito talvez tenha caído por terra por conta da conduta de Edward, mas não creio que o senhor possa apagar tal ligação por completo. Se o senhor levasse adiante a ameaça que acabou de fazer, haveria momentos, enquanto estivesse envelhecendo e enquanto a vida estivesse cada vez mais perdendo sua força diante de seus olhos, momentos tranquilos de reflexão em que se lembraria dos dias de sua juventude e dos amigos que tinha e conhecia naquela época. Em momentos assim, surgiria a lembrança de um desses amigos,
Um homem que deixara um único filho, um garoto, que cometera um erro, um pecado em um momento de fraqueza, um pecado contra o Senhor. O Senhor então pensaria, não conseguiria evitar. Pensaria no quanto havia se esquecido do perdão e lembraria de como, por conta das exigências da justiça, ele havia sido tratado como um criminoso. Lembraria de como o Senhor havia atirado aquele garoto junto a criminosos, onde toda a luz de bondade era apagada para todo o sempre. Edward é, afinal, mais fraco do que maldoso. Ele ficará maldoso por completo se for colocado na prisão em exílio. Deus é piedoso? Não podemos dizer ou imaginar o quão piedoso. Ó Senhor, tenho toda a certeza de que será piedoso e que dará ao meu pobre irmão pecador, uma chance. Apelo à sua piedade. Edward está agora em casa, terrivelmente triste e desesperado. Minha mãe está muito atordoada para compreender toda a nossa desventura. Estamos todos muito tristes com tamanha vergonha. Enquanto ela falava, o vento ergueu-se e estremeceu as folhas rijas dos abetos. E havia um som lamurioso, como o de algum Ariel. Nota da tradutora. Nome dado a um suposto anjo. Aprisionado nos grossos galhos que se emaranhavam acima de suas cabeças, fazendo-lhes um abrigo. Nem o barulho, nem os pensamentos do Sr. Buxton suscitaram resposta para a voz de Meg, uma súplica com sua súplica, um tom triste de lamento distinto, mas que se misturava com sua fala, um som que enfraquecia e morria enquanto sua voz era apagada em desgostoso suspense. Pode ter sido isso. Formada, como foi pelo cuidado e amor da Sra. Buxton, a maneira de falar e as palavras usadas eram idênticas às daquela senhora, que agora descansava de qualquer tristeza. De qualquer maneira, um pensamento passou como um relâmpago pela mente do Sr. Buxton. O pensamento de que, enquanto Meg falava, a voz de sua falecida esposa era ouvida, implorando por misericórdia em tom claro e distinto, apesar de frágil, como se estivessem separados por uma distância infinita. Ao menos essa é a descrição que o Sr. Buxton teria feito, da maneira com que a lembrança de sua esposa tornara-se presente para ele, evidenciando o que ela teria desejado que ele fizesse, motivação poderosa para sua conduta. Palavras dela ditas há muito tempo e misericordiosas, expressões clementes utilizadas no passado para abrandá-lo durante algum humor raivoso, eram claramente relembradas enquanto Meg falava, e a influência de tais palavras era perceptível na mudança de seu tom e na hesitação de seus modos doravante. Então não poupará Frank de ser envolvido em sua desgraça? Disse ele como se pesasse e considerasse o caso mais do que em qualquer outro momento. Se Frank desejar, tranquilamente me retirarei de seu caminho para sempre. Eu prometo ao Senhor. E diante de Deus que assim o farei. Não direi uma só palavra de súplica ou reclamação. Tentarei não duvidar nem me surpreender. Darei a ele minha bênção em cada ação de sua vida futura. Mas imagine o quão terrível seria a desgraça e a vergonha que cairia sobre minha pobre mãe quando ela acordasse para aquilo que seu filho fez. Seu extremo torpor em relação a isso agora já é mais doloroso do que palavras podem descrever. O que Edward poderia fazer? Perguntou o Sr. Buxton. O Sr. Henry não me deixará ignorar fraude alguma. Oh, o senhor ameniza, disse Meg, pegando sua mão e apertando-a. O que ele poderia fazer? Ele poderia fazer o mesmo, seja lá o que for, que o Senhor havia imaginado que ele pudesse fazer caso eu escrevesse aquela terrível carta. E você aceitará romper, se Frank assim desejar, quando ele souber de tudo? Perguntou o Sr. Buxton.
Ela cruzou os braços e abaixou sua cabeça, mas respondeu firmemente. Depois que Frank souber de tudo, farei com satisfação qualquer coisa que ele desejar. Direi a verdade. Não acredito que vergonha alguma poderá alterar o amor de Frank, desde que tal vergonha esteja ao meu redor e não em mim. Veremos, disse o Sr. Buxton. Mas o que pensei que Edward pudesse fazer no caso, bom, não importa. Ele preferiu não continuar, pois percebeu quanto ela se retraía diante de qualquer menção a tal carta. Pensei em mandá-lo para a América, para longe daqui. Então, o Sr. Henry pensaria que Edward teria fugido e jamais precisaria saber sobre minha conivência. Acredito que ele largaria a agência se soubesse. E ele é um homem muito inteligente. Se Ned ficar na Inglaterra, o Sr. Henry conseguirá encontrá-lo. E além do mais, esse caso já se espalhou tanto que não acredito que ele consiga voltar para a sua profissão. O que me diz disso, Meg? Eu direi à minha mãe. Preciso perguntar a ela. A mim me parece mais desejável, no entanto. Temo que ele esteja muito doente e parece solitário. Mas não importa. Seremos gratos ao Senhor para sempre. Não tenho como dizer o quanto espero e confio que ele viverá para mostrar ao Senhor o que sua bondade terá feito a ele. Mas você não deve perder tempo. Se o Sr. Henry rastreá-lo, eu não posso responder pelos meus atos. Não terei boa razão para dar, como teria se eu pudesse dizer a ele que Frank e você passariam a ser como estranhos um para o outro. E mesmo em tal situação, eu deveria ter medo. Ele é um sujeito muito determinado, mas de inteligência rara. Espere, disse ele, cedendo a um desejo repentino e inexplicável de ver Edward e de descobrir se sua criminalidade havia de alguma forma mudado sua aparência externa. Irei com você. Posso acelerar as coisas. Se Edward for, ele deve partir o mais rápido possível para Liverpool e sem deixar rastros. A próxima embarcação sai depois de amanhã. Eu tomei nota depois de conferir no Times. Nota da tradutora. The Times, como passou a ser chamado em 1788, é um jornal britânico que surgiu em 1785 com o nome de Daily Universal Register. Meg e o Sr. Buxton apressaram-se pela estrada e ele pensava em voz alta. Eu me pergunto se ele ficará grato a mim por isso. Não que eu espere por gratidão mais uma vez. Minha intenção é não me importar com mais ninguém a não ser Frank. Governe os homens com força externa, diz o Sr. Henry. Ele é um homem de rara inteligência e ele diz que quanto mais ele vive, mais convencido fica da maldade dos homens. Agora ele sempre procura por ela, mesmo naqueles que são os melhores aparentemente. Meg estava muito ansiosa para responder, até mesmo para atendê-lo. No topo do morro, ela pediu a ele que esperasse enquanto descia correndo para contar o resultado da conversa. Sua mãe estava sozinha com a aparência pálida e doente. Ela contou que Edward estava no palheiro na parte de cima do velho estábulo em desuso. Meg relatou a essência de sua conversa com o Sr. Buxton e o desejo dele de que Edward fosse para a América. Para a América? Bradou a Sra. Brownie. Oh, é tão longe quanto Botany Bay. É a mesma coisa que o exílio. Eu pensei que tivesse feito algo por nós. Você parecia tão contente. Querida mãe, mas isso é algo. Ele não está sujeito a encarceramento ou julgamento. Devo contar a ele. Preciso apenas acenar para o Sr. Buxton primeiro. Mas quando ele vier, mostre a ele o quão gratas estamos por sua misericórdia para com Edward. O murmúrio da Sra. Brownie, qualquer que fosse seu significado, fora perdido por Meg. Ela correu pelo pátio e subiu a ladeira com a leveza de uma relva. Apesar de estar cansada fisicamente, em um nível que jamais estivera em sua vida, o feixe inicial de esperança no céu de escuridão fez seu espírito superar o seu corpo naquele momento. Ela sinalizou para que o Sr. Buxton a seguisse e, sem parar para falar, virou-se novamente.
Deixou a porta da casa aberta para que ele entrasse e saiu novamente, pela cozinha para o espaço que havia atrás dela. Espaço que, em uma parte, era um quintal aberto e, em outra, era um terreno baldio cheio de pedras. Meg correu pela pequena área verde até o estábulo e subiu a escada até o palheiro pouco iluminado. Lá em cima, em um canto escuro, estava Edward, com um velho ancinho em sua mão. Achei que fosse você, Meg, disse ele, respirando aliviado. O que você fez? Concordou em escrever a carta? Fez algo por mim? Vejo pelo seu olhar. Sim, contei tudo para o Sr. Buxton. Ele está esperando por você no salão. Eu sabia que ele não poderia ser tão rígido. Ela estava sem ar. Eu não entendo você, exclamou ele. Você não seria tão tolo a ponto de dizer onde eu estava. Sim, eu contei. Senti que podia confiar nele. Ele prometeu que não o processará. O ruim é que ele diz que você precisa ir para a América. Mas desça aqui, Ned, e converse com ele. Você deve agradecimentos e ele quer vê-lo. Eu não posso entrar numa arena. Eu não estou pronto para isso. Além do mais, você tem certeza de que ele não está armando uma cilada para me entregar à polícia? Se eu tivesse um ceitil, não confiaria nele e fugiria para as colinas. Ah, Edward, como você acha que ele faria algo tão traiçoeiro e maldoso? Imploro que não perca tempo com desconfiança, ele mesmo disse. Se o Sr. Henry chegar antes de você partir, que não sabe qual será a consequência, a embarcação sai para a América em 2 dias. É triste que você tenha que ir. Talvez ele ainda consiga pensar em algo melhor, apesar de eu não saber como poderíamos perguntar e nem mesmo se podemos esperar algo. Eu não quero nada melhor, retrucou ele, do que ter dinheiro suficiente que me leve à América. Estou em mais apuros aqui na Inglaterra, apesar de não ser nada assim tão sério. E na América existe muita oportunidade de fortuna. Ele seguiu-a descendo os degraus enquanto falava. Assim que alcançaram a luz amarela do dia úmido, ela foi atingida pelo seu terrível olhar. Traços acentuados de suspeita e malícia pareciam estar estampados em seu rosto, fazendo-o parecer muitos anos mais velho do que sua idade assegurava. Sua alegre vestimenta para a noite, toda manchada pelo tempo e suja, acrescentavam à aparência desesperada e desonesta. Mas, acima de tudo, mais intensa que tudo, era a impressão que ela tinha de que ele não duraria muito neste mundo. Oh, ele era tão impróprio para o próximo. Ainda assim, se houvesse tempo, se ele fosse afastado da tentação, ela imaginou que o filho de seu pai ainda poderia se arrepender e ser salvo. Ele retraía-se conforme se aproximavam da porta do salão. Então ela pegou sua mão e levou-o para dentro. Meg parecia um anjo da guarda com seu rosto, reluzindo confiança, esperança e gratidão. Edward, pelo contrário, estava envergonhado e com raiva, e em um estranho embaraço. Ele quase desejou ter confiado em seu juízo, tentando fugir da polícia ao invés de ser forçado a ter tal conversa. Sua mãe veio até ele. Ela o amava mais que tudo, mesmo agora, quando ele parecia tão degradado e pouco amigável. Não conseguia compreender o tamanho de sua culpa e havia repreendido o Sr. Buxton o máximo que pudera por pensar em mandá-lo para a América. Houve um silêncio quando ele entrou, um silêncio insuportável para o garoto, que olhava para cima com olhos sombrios, olhos que não ousavam encarar o Sr. Buxton. Estou aqui, senhor, para saber o que deseja que eu faça. Meg diz que irei para a América. Se é para lá que quer me mandar, estou pronto. O próprio Sr. Buxton, tanto quanto Edward,
Desejou estar longe dali. As broncas da senhora Browne fizeram com que se sentisse abusado, pois acreditava que havia feito uma boa ação, rendendo-se contra seu próprio julgamento, para atender aos pedidos de Meg. E agora, aqui estava Edward, falando com um jeito soturno e violento, ao invés de mostrar qualquer gratidão. A ideia do austero desgosto do Sr. Henry emergiu em segundo plano. Sim, disse ele, estou feliz que tenha aceitado a ideia de ir para a América. É o único lugar para você. O quanto mais breve for, melhor. Não posso ir sem dinheiro, disse Edward obstinadamente. Se eu tivesse dinheiro, não precisaria ter vindo aqui. Ah, Ned, você teria ido sem me ver, disse a senhora Browne, esvaindo-se em lágrimas. Senhor Buxton, não posso deixá-lo ir para a América. Olhe como está doente. Ele morrerá se mandá-lo para lá. Mãe, não se revele assim, disse Edward, gentilmente pegando sua mão. Não estou doente, não seriamente pelo menos. O Sr. Buxton está certo, a América é o único lugar para mim. Para dizer a verdade, se o Sr. Buxton for bom o bastante. Ele disse isso como se não quisesse usar nenhuma palavra de gratidão. Para não me processar, existem outros que podem e que assim o farão. Estarei mais seguro fora do país. Dê-me dinheiro suficiente para chegar a Liverpool e pague minha passagem, assim partirei deste minuto. Você não partirá, disse a senhora Brown, abraçando-o firmemente. Você disse hoje pela manhã que fora vencido pela tentação e que cometera um erro porque não tinha um lar confortável, nem ninguém para cuidar de você e para fazê-lo feliz. Será pior na América. Você cometerá erros novamente e estará longe de qualquer um que possa ajudá-lo, ou morrerá sozinho em algum lugar afastado. Meg, você precisa falar, ajude-me. Como pode ficar aí parada, deixando-o ir para a América sem dizer uma palavra? Meg olhou para cima, expressiva e com firmeza, como se visse algo além do presente material. Estava aí a oportunidade de autossacrifício sobre a qual a senhora Buxton havia falado com ela em seus dias de criança. A hora que chega para todos, mas que chega sem ser percebida ou vista para aqueles cujos olhos não estão treinados para ver. Mãe, você conseguiria passar bem sem mim? Se conseguisse, se isso fosse acalmar a senhora e se fosse ajudar Edward A palavra morreu em seus lábios, pois parecia implicar em uma repreensão àquele que estava entre eles tomado pela vergonha. Você iria? Perguntou a senhora Brown, agarrando a sentença incompleta. Oh, Meg, essa é a melhor coisa que já disse ou fez desde que nasceu. Edward, você gostaria de ter Meg com você? Sim, disse ele, seria muito bom. Seria muito melhor para mim do que ir totalmente sozinho. Apesar de que me ouso dizer que conseguiria muito bem preparar o meu caminho depois de um tempo. Mas se ela fosse, poderia ficar até que me sentisse estabilizado e que tivesse feito alguns amigos, e então ela poderia voltar. O Sr. Buxton estava perplexo, a princípio com a proposta de Meg. Ele não pôde compreender logo de cara a diferença entre o que ela agora oferecera a fazer e o que ele havia lhe solicitado naquela mesma manhã, mas, conforme refletiu, percebeu que o que era dela ela estava disposta a sacrificar. Mas em relação ao coração de Frank, uma vez entregue à sua guarda fiel, ela era responsável por ele diante de seu dono e de Deus. Tal luz desceu até ele lentamente, porém, quando compreendeu, admirou-a com uma reverência quase milagrosa. Aquela pequena garota tímida era corajosa o suficiente para atravessar o oceano e ir para uma terra estrangeira para salvar seu irmão. Tenho certeza, Meg, disse ele, virando-se para ela, você é uma
criaturazinha boa e atenciosa. Isso poderá salvar Edward. Acredito que salvará. Creio que Deus a abençoará por ser tão devota. O gasto será dobrado, disse Edward. Meu querido garoto, não se preocupe com dinheiro. Posso adiantá-lo aqui mesmo, disse o Sr. Buxton. Sem saber se gostaria de obter a resposta, Meg propôs. Não poderíamos transferir a mobília, os livros do papai e o pouco de ouro e prata que temos para o Sr. Buxton, como se os estivéssemos penhorando, no caso de lhe adiantar o dinheiro necessário? Por mais estranho que pareça, ele é a única pessoa a quem podemos recorrer neste grande apuro. E assim foi feito depois de certa dúvida por parte do Sr. Buxton. Mas Meg manteve-se firme em sua argumentação, depois que percebeu que era exequível, e a Sra. Brownie parecia igualmente inflexível, apesar de ser movida por sentimentos diferentes. Ela considerava o Sr. Buxton a causa do banimento de seu filho e recusava-se a aceitar qualquer favor dele. Se houvesse tido tempo, na verdade, ela iria ter preferido receber o dinheiro da mesma maneira de qualquer outra pessoa. Edward iluminou-se um pouco quando ouviu a soma que poderia conseguir. Ele era quase indiferente a como. Estranhamente insensível, conforme Meg pôde perceber, propôs que ele mesmo preparasse um documento legal apropriado. O Sr. Buxton apenas pensava em acelerar a partida, mas não conseguia evitar sua expressão de aprovação e admiração por Meg, sempre que se aproximava dela. Antes de ir, chamou-a de lado. Minha querida, não tenho certeza se Frank poderia fazer algo melhor do que se casar com você no final das contas. Preste atenção. Ainda não refleti como deveria. Mas se a senhorita voltar como planejamos no próximo outono, e se ele estiver firme com você até lá, e se Edward estiver indo bem, se ele puder ao menos ficar bem, e ficará, pois é muito perspicaz, ali está um documento que ele redigiu bastante consciente. Oh, pensarei nisso. Deixe apenas Frank ver um pouco do mundo antes. Eu iria preferir, porém, que você não contasse a ele que estou considerando mudar de ideia, que poderá ter um julgamento justo. E esconderei o segredo de Hermínia se conseguir, já que ela contaria tudo a ele. Encontrarei vocês amanhã na carruagem. Que Deus a abençoe, minha menina, e que a proteja no grande e vasto mar. Ele estava tomado por lágrimas quando partiu. Lágrimas de admiração e remorso em relação a Meg.